Então, vamos ou não? Sim ou não? Sim, Vamos lá então, vamos fazer uma oração então. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por mais essa oportunidade de aprender a tua palavra, juntamente com as irmãs, irmãos que porventura forem assistir essa aula. Só possa nos abençoar ricamente, nos dar graça, entendimento, sabedoria para crescer em conhecimento da tua palavra a respeito da salvação. Nós somos gratos pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somos felizes e alegres porque ele ressuscitou, ele vive, ele está no meio de nós. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar já direto com vocês. Estava até pensando aqui em já fazer o tema do nosso trabalho, mas vou deixar para a próxima aula. Às vezes eu coloco antes e adiantar o tema do trabalho para vocês. A princípio, os trabalhos nossos não são difíceis, tá? Mas eu vou já adiantar para vocês. Na próxima aula eu já trago o tema, tudo bem? Sim ou não? sim, tudo jóia. Vocês preferem um tema bem difícil? Predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim ou não? Traz um tema bem difícil, para quebrar a cabeça. Que é difícil ou fácil? Depende do ponto de vista, né, de cada um, eu acho. Tá querendo um difícil aí, ó. Não, 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 mas fácil. Tá, vamos lá, vamos compartilhar com vocês, só para brincar, gente. Então vamos lá. Vocês estão vendo meu computador já, né? Sim, Beleza, vamos aqui na pastinha. Opa, tá aqui. Gente, velho, cidade. E aí nós vamos já para nossa aula. Que não. Tô vendo direitinho, né, pessoal? sim, E aqui não está atrapalhando nada, não, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai. Nós paramos na aula passada e a gente só falou o tema, mas não continuou. Em matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós vamos falar sobre o simbolismo da cruz, o significado da cruz. Lembrando que a gente está falando aqui no sentido geral da cruz. O que que a cruz de fato representa para nós cristãos, onde o próprio Paulo fala que ele não é inimigo da cruz de Cristo, né? E a gente vai olhar alguns textos da Sagrada Escritura. Partes que eu vou mostrar para vocês agora não está na apostila e partes está na apostila. Eu trouxe um conteúdo mais relevante com relação ao simbolismo da cruz, até porque muitas pessoas às vezes não, só de ouvir falar, mas vamos de forma bem técnica, devagar, entender esse simbolismo da cruz, tá bom? Então, vamos lá. A cruz é um dos símbolos mais poderosos do cristianismo. Tem até uma máxima brincadeira, né? Até o diabo foge da cruz, não é isso que a gente brinca lá e fala? Nos filmes de exorcista, não tem isso? Tem ou não? Sim ou não? tem. Tem. A gente já aprende isso, né? Até o diabo foge da cruz. Mas no sentido que a gente vai falar, o sentido geral do que significa esse símbolo tão poderoso para o cristianismo. Mas antes, né? A gente vai ver o significado da cruz no romanismo, para entender o que significa a cruz nos dias para nós como cristianismo, a gente precisa dar uma olhadinha no que significava a cruz lá no romanismo, né? Roma, por que Roma crucificava as pessoas? Então vamos lá. No contexto do Império Romano, a cruz era um instrumento de punição e humilhação extrema, uma vírgula aí.
Então, no contexto da Roma antiga, a cruz era um instrumento, ou seja, usado como forma de punir uma pessoa e de humilhar a pessoa. E quando fala assim, uma humilhação extrema, ou seja, a humilhação máxima, utilizado para executar criminosos, escravizados, rebeldes e inimigos do Estado. Ou seja, a cruz significava para Roma a pena de morte. Cruz era o final, um meio de castigar as pessoas que eram inimigo do Estado, entre aspas, ou seja, os estrangeiros, somente o cidadão romano não poderia ser crucificado. Não sei se vocês lembram, Paulo foi crucificado, sim ou não? Não. Por que que ele não foi crucificado? Aí, Porque ele é um cidadão romano também, lembra? sim, Ele é um verdade. cidadão romano. Então, o cidadão romano, ele não pode ser crucificado. Por isso que Paulo, em sua morte, diz a história de que sua cabeça foi cortada, também um mártir. Então, o símbolo da cruz aí no sentido de Roma era o sentido de humilhar a pessoa, a, a exaustão, a extrema humilhação, né? De humilhar os criminosos, aqueles que eram escravizados, rebeldes, e que aparentemente eram inimigo do Estado, contra o Estado. Olha só, então a cruz é um método, uma maneira de morte, né? Morte cruel, cruel e lenta, tortura, né? Reservado para aqueles que eram considerados, olha que interessante, as piores ameaças à ordem pública, especialmente para o não cidadão romano. Para a gente entender um pouquinho, vamos dar um exemplo. Vocês estão vendo aí, lá nos Estados Unidos, o presidente Trump lá, é, pegando aquelas pessoas que não são do país, está deportando eles para o país de origem, certo? Eles não são cidadãos americanos. No sentido, se tivesse a crucificação nos Estados Unidos, essas pessoas que cometeram um crime lá nos Estados Unidos seriam crucificadas. Dando um exemplo. Eram inimigo do Estado. E como Roma tinha a pena de morte, ela era usada para humilhar o ser humano. Por que que eu estou trazendo essa questão de Roma? Para vocês entenderem o que Cristo fez para a gente, no sentido da soteriologia. Então, agora, o significado da cruz ainda no romanismo. Vamos ver. Número um, pena de morte. Já falei. Para criminosos e rebeldes. Olha que interessante. A crucificação, ela era usada principalmente para escravizados fugitivos e interessante, hein? Líderes de revoltas. Principalmente era para colocar essas pessoas como exemplo. Aquelas pessoas que se levantavam, que eram líderes, líderes de revoltas e inimigo do Estado. Era uma forma, ou seja, de desencorajar ou desmotivar aqueles líderes, certo? A desobediência e demonstrar o poder de Roma. Então, a morte de cruz para os estrangeiros, para os que eram escravizados ou presos ou líderes de revoltas, a sua morte, quando havia condenação, era para desmotivar eles, desencorajar eles, que eles continuassem com aquele proceder. Número dois, a cruz, ela trazia vergonha e humilhação pública. Aqui no Brasil, a gente vai lembrar um pouco da história do nosso país,
Quem que vocês lembram que foi, assim, a gente não pode falar crucificado, porque eu acho que não foi bem assim, mas que foi feita uma sentença a ele para poder ficar de exemplo. Vocês lembram, não? Zumbi dos Palmares? Também. O mais conhecido lá da Confidência Mineira. Lembra o traidor? Tiradentes? Isso, isso mesmo. Então, quer dizer, e porque colocava essa morte dele foi justamente para desencorajar os demais. Então, e geralmente era em praça pública, né? Alguns estudos e alguns escritos fala que eles colocavam óleo nesses corpos à noite que eram crucificados para clarear as ruas. Só para você ter uma ideia, em alguns lugares. É uma coisa horrenda, né? Então, o condenado aqui, ele era frequentemente açoitado antes da crucificação. Olha só que interessante. E era forçado a carregar a própria cruz pelas ruas até o local da execução. Olha, isso tornava a punição ainda mais o que humilhante e severa, né? Ou isso mais e servia, melhor dizendo, de advertência para a população. Então, aqui o que a gente vê na crucificação de Cristo foi exatamente isso que aconteceu. Jesus carregou, antes de carregar a cruz, foi açoitado e depois carregou a cruz. E essa forma, assim, se a gente for parar aqui nesse, nessa parte aqui da Roma, do simbolismo da cruz, e pensar um pouquinho no texto da Sagrada Escritura, meio que confronta com o evangelho que as pessoas pregam hoje. Analisem comigo. Jesus diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me, certo? Sim ou não? Sim. Sim. E cruz é sinônimo de humilhação. Então, o evangelho, se você viver ele realmente, na sua integridade, na sua essência, você carrega a cruz. E carregar a cruz implica em responsabilidade de renúncia. E às vezes, até por ser cristão, você é colocado ao ridículo. As pessoas zombam, debocham, brincam, mas isso é o cristianismo. Embora hoje está muito na moda, né? A pessoa falar que é evangélico, que é cristão, e no fundo, não é nada. Porque a cruz é a cruz, ela traz humilhação. A cruz, ela implica em renúncias. Outra coisa que a cruz no romanismo representava é um método de execução doloroso. Interessante que nós já falamos, e lento. A morte na cruz podia levar horas ou até dias, causando extrema dor e sufocamento gradual. A gente sabe que Jesus não demorou muito sua morte, foi diferente. Mas aqui, nesse sentido, a pessoa morria asfixiada, peso do próprio corpo ali na cruz. Vamos lá. Outra coisa que simboliza a cruz no cristianismo. A cruz é um instrumento de propaganda política. O que que Roma fazia? Roma utilizava a crucificação como uma ferramenta de controle social. Ou seja, quando fala de controle social, está dizendo que é uma maneira de controlar a população, demonstrando sua autoridade sobre os povos conquistados. Então, muitas vezes que conquistava os povos,
torturava eles também, os seus inimigos, por meio da crucificação e da cruz, né? Agora só, com a crucificação de Jesus, aí a gente já vai mudando agora o nosso cenário, não falando do que significava a cruz na Roma antiga, né? Mas trazendo agora o crucificado do cristianismo. Com a crucificação de Jesus Cristo, a cruz, antes símbolo de vergonha e condenação, foi transformada em um símbolo, ou seja, de redenção, de livramento, certo? Tudo bem até aí, pessoal? Então, no passado, a cruz era um símbolo de humilhação. Com a crucificação de Cristo, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para a crucificação de Jesus, ela se tornou um símbolo de vitória. E a gente vai entender por quê. De redenção, de salvação. E a nossa doutrina é a doutrina da salvação. Por quê? Porque em Gálatas 3:13, guarde isso na sua memória. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldito. Porque está escrito: maldito todo aquele que é posto no madeiro. Então, o apóstolo Paulo traz em Gálatas 3:13, mostrando que agora a cruz é símbolo de redenção, de libertação, de salvação e de vitória. Sobre quem? Sobre o pecado e a morte. O apóstolo Paulo destaca essa mudança ao afirmar, vamos ver? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Aqui, o apóstolo Paulo fala que a cruz tornou-se motivo de gloriar, não em si, mas na cruz de Cristo. Estão acompanhando, né, pessoal? Tudo bem? Tá aqui? Sim, professor. Bom, tudo bem, Patrícia? Tudo bem, Silvana? Sim, Eu tô perguntando para ver se vocês estão acompanhando o raciocínio onde a gente vai chegar aí, tá bom? Como a nossa doutrina é uma doutrina de soteriologia, doutrina de salvação, precisava entender. Então vamos lá, vamos devagarinho. Assim, o que era um instrumento de humilhação, de tortura, de poder para Roma, tornou-se o maior símbolo da fé cristã, ou seja, representando o amor de Deus e a redenção da humanidade. Quando a gente olha para a cruz, a gente lembra: ó morte, onde está o teu aguilhão? Hã? A morte foi tragada. Outra coisa, para os cristãos, tornou-se um símbolo de esperança e vida eterna. Representa a entrega total de Cristo e o chamado para os cristãos seguirem seus passos. Vamos analisar isso. Então, agora a cruz, ela tornou um símbolo de esperança quando a gente olha para a cruz e de vida eterna, representando o quê? Uma entrega total a Cristo e o chamado para seguir, ou seja, os passos. Vinde a mim, Jesus falou, né? Todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, sobre os vossos fardos pesados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11:28. Mas ele falou também, ide, ou seja, a gente vem até Cristo, né? Vinde a mim.
E agora a gente vai no sentido de ir anunciando o evangelho da boa nova, da salvação. É seguir os passos de Cristo. Se a gente falar assim, ó, aquela pessoa é um cristão, o que que nós devemos entender com isso? Ah, ele é evangélico. Ah, ele é católico. Não deveria ser assim. Quando eu falar que uma pessoa é cristão, a essência maior na doutrina da salvação deveria assim, aquela pessoa segue os passos de Cristo, segue os ensinamentos de Cristo. Porque hoje em dia, como eu falei no início da nossa aula, virou moda falar que é cristão. Não, não sou de nenhuma igreja, eu sou cristão. Ah, bom, que bom que você não é de nenhuma igreja. Tudo bem, seu direito, faz o que você quiser. Mas nem segue também os passos de Cristo. Nem segue. Em contrapartida, a gente precisa analisar isso, que o importante é a gente esclarecer. Tem gente também dentro de uma igreja, seja ela qual for, por isso que Jesus falou que o joio cresce junto com o trigo, não é assim que Jesus falou? Sim ou não? Então, e que não pode separar, tem a hora certa. Então, a gente tem que aprender isso. Então, ser cristão é ser um cristinho, vamos dizer assim. Os antigos falavam assim, é seguir os passos de Cristo. E como eu sigo os passos de Cristo? Se você for ler o Evangelho de João, ele vai dizer assim: como nós amamos a Deus. Amamos a Deus quando seguimos a tua palavra. Vamos passar. Redenção. O que significa redenção? A cruz trouxe para nós redenção. Redenção significa o preço pago para a salvação dos pecadores. Esse texto é importante ler. Eu acho que a gente já leu, mas vamos ler aqui. Colossenses. Se vocês estiverem com a Bíblia do lado, aí vocês podem me ajudar, tá bom? Colossenses 2:14. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Nós estamos falando de redenção, ou seja, preço pago para a salvação dos pecadores. Colossenses 2:14 diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Ou seja, quando fala assim, existia um documento, aqui apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses fala que existia um documento, que esse documento tinha algo escrito contra nós. Aí, aqui Paulo fala que ele riscou esse documento, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, esse documento era contrário a gente, e atirou do meio de nós, gravando na cruz. Ou seja, é como se Jesus pegasse aquela carta, aquele documento, vou falar de uma linguagem bem que a gente possa entender. E esse documento falava contra mim, contra você e contra a humanidade. Quando ele foi crucificado na cruz, ele cravou esse documento lá, olha, está pago o alto preço. Eu trouxe redenção, libertação da escravidão. E é interessante, trazendo o que? Dos pecadores. Porque a gente sabe que Romanos 3:23 diz assim: o salário é todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não esqueçam, tá, pessoal? Se a nossa aula acabar, é só entrar no link novamente, tudo bem? Sim, né?
Número 3. Número 3. O que esse simbolismo da cruz trouxe para nós? Trouxe amor e graça. A demonstração máxima do amor de Deus. Romanos 5:8 vai dizer que foi derramado em nossos corações. 4. Vitória sobre a morte. A ressurreição de Cristo mostra que a cruz não foi o fim, mas o início da vida eterna para os crentes. 1 Coríntios 15, 55 e 57. Não vai dar para a gente ler todos os versículos, mas alguns versículos a gente vai ler. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos lá. Já tá acabando a nossa aula aqui, essa primeira. Eu vou ler esse versículo aqui, porque aí ele já encerra com a primeira aula. 1 Coríntios 15. Quem tem a Bíblia, se quiser pegar mais rápido que eu e quiser ler, pode ler. Não dá para a gente ler todos os versículos, mas a gente vai lendo o que dá aqui. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Olha só, vamos repetir aqui, né? A partir do versículo 55. Obrigado, irmã. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a vitória veio por meio de Cristo. Por isso que a gente tem que olhar para alguns textos da Sagrada Escritura e analisar assim. Nessa aula a gente não vai estudar, mas nas outras. Sobre o processo de salvação na vida da gente. Tem muita gente que sofre demais com relação a isso, entendeu? Sofre muito para entender esse processo de salvação. Então nós vamos entrar praticamente na segunda aula. Nós ainda temos mais alguns minutinhos. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, Só, só, me- só me ouvindo, né? Tá. E aí o próximo assunto a gente vai falar sobre Jesus e a salvação. Agora a gente vai falar sobre Jesus e a salvação. Eu vou abrir aqui de novo aqui, que vai encerrar esse daqui. A gente vai ter que voltar. Aí a gente já volta no outro. Vou abrir aqui para ver se vocês vão ver a tela inteira. Só um minutinho. Tô vendo a tela inteira, sim ou não? sim, Sim, então só um minutinho. Vamos lá. Voltei, fui dar um recadinho pro meu filho ali. Jesus é a salvação. Estão aí ainda, gente? sim. Sim, vai acabar, por isso que eu tenho que perguntar. Vamos lá. Lucas, capítulo 2, versículo 30. Simeão reconheceu Jesus como a salvação. Quando Simeão levantou a criança, o menino Jesus, ele falou: Agora eu posso morrer, porque meus olhos viram a salvação. Existia outra profetisa também, uma viúva de 80 e poucos anos, estava também no templo, jejuava, servia a Deus com jejum e oração, que também reconheceu aquela criança como Salvador. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 2, versículo 10, a salvação está em Cristo Jesus. Lembrando que Timóteo foi um discípulo de Paulo e é uma carta pastoral, ou seja, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está falando assim: olha, meu filho na fé, entenda isso. Ele está dando recomendações. E essas recomendações é para que elas sejam ensinadas na igreja. E era obrigatório. 2 Timóteo 2, versículo 10. Isso mesmo, né? Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, a salvação não está em outro. Não há nenhum outro mediador. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há nenhum outro nome a qual o homem pode ser salvo. Vou parar um pouquinho aqui. Vocês estão me ouvindo, certo, gente? Sim ou não? Sim, Ah, sim. vamos lá. Ó. A salvação que você alcança ou alcançou não é por sua causa, que você jejua, porque você ora. Não é mérito seu, não é mérito meu. É dom gratuito de Deus. E não há como ser salvo, nós falamos na aula passada, você nem se torna filho de Deus se você não entregar a sua vida a Cristo Jesus. Certo? Vamos lá. Estão me ouvindo, gente? Jesus é Sim. a propiciação. 1 João 2:1-2. O que será que está escrito lá? Vocês saberiam dizer? Quem pode pegar aí na Bíblia? Antes de mim. E vamos lá, gente. Dá para falar de cor. Meus filhinhos, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se alguém E pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. isso mesmo. Então, o E apóstolo João, ele é a proteção, propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. todo mundo, é a propiciação, ou seja, lembra do propiciatório lá da arca, a tampa, onde era derramado o sangue do Uhum. animal? Então, Jesus é a propiciação. É pelo sangue dele nós somos purificados de todo pecado, não só os nossos, mas de todos. Jesus é o caminho, esse muito conhecido. Em verdade vos digo. Não é verdade? Todo mundo conhece. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então, Isso. Jesus é caminho, ele é verdade e ele é vida. Jesus, o único caminho, a única verdade. Só ele pode dar a vida. Estão me ouvindo, gente? Sim, Eu tenho que perguntar, gente, porque eu não consigo ver quando acaba a aula. Ele não vai falar aqui. Vamos lá. O fundamento. Então, Jesus também, ele é o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Esse versículo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um versículo que nos traz um ensinamento tremendo. Dizendo o quê? Sobre fundamento. Fundamento é o quê? Alicerce. Olha, guarde o que estou lendo agora. Ó. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, quer dizer, Jesus ele é a pedra angular, pedra principal, mas também é o fundamento. É a lá, tá bom? Tá bom. Não, só para dar uma revisada com... Que eu estou Sim, notando, sim. mas aí dá uma Depois revisada. vocês podem ver todas as aulas que eu dei, ela fica lá no meu canal. Eu pedi autorização, ele falou que poderia colocar no canal.
Daí Tá fica bom. lá, vocês podem ver um pouquinho um pouco dos meus trabalhos também lá. Obrigado, professor. Aí segue lá, curte. Se gostar, é claro. Se não gostar, não curte. Não é verdade? Vamos lá, deixa eu tirar. Vocês estão vendo bem aí, pessoal? Sim, Hoje nós paramos aqui. Eu preciso tirar. Tem hora que ele fica de um jeito que me atrapalha eu ver. Eu tenho que minimizar a tela. Senão eu não consigo ver nada. Aí. Estão vendo direitinho, né? Minimizei a tela para mim. Então nós paramos aqui sobre o fundamento, falando que Jesus ele é o fundamento, ou seja, é a pedra angular, é a pedra principal, mas também é o fundamento. Sem Cristo, você perde suas estruturas. E quatro, Jesus também ele é a vida. Muito conhecido. Quem vai falar esse versículo de cor? Um, dois, três, quatro. Jesus é Vamos, o caminho, gente. a verdade e a vida. Não, o Tem João outra. 10:10. O que está escrito lá? Já dá até para olhar na Bíblia, já tempo. Pode pegar aí, vai. Lembra, gente? Decorar Ladrão isso vem. aí. Não. O ladrão não vem senão para roubar, matar Isso, e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. isso, perfeito, obrigado. Aqui, embora algumas pessoas colocam como uma figura de Satanás que vem para roubar, matar e destruir, aqui o apóstolo João está mostrando e falando de Jesus que ele é o oposto. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Tem pessoas que seguem a Deus pagão no sofrimento. O cristianismo, ele é a única religião que Deus veio até o homem. Em que sentido? Se eu for pegar Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: aproximai-vos de Deus, ele aproximará de vós. O sentido de que Jesus veio ao mundo para salvar, não para condenar. Veio para salvar e veio para dar vida e vida em abundância. O próprio Paulo escreveu aos Timóteo dizendo assim que o desejo de Deus é salvar os homens. Existem outras linhas e correntes teológicas que vai falar da doutrina da predestinação, não é uma corrente teológica nossa, mas existem pessoas assim, ó, só para vocês terem uma ideia, falando em doutrina de salvação, ainda dentro do nosso tema. Existe uma doutrina, aqui eu estou trazendo ensinamento para vocês conhecerem, vocês vão ouvir, vocês estão estudando teologia, chamada doutrina do aniquilamento. Ou seja, a pessoa não vai para o inferno. Após a morte, ele é aniquilado. Não existe mais, não tem inferno, é só céu. Existe outras correntes que fala que a pessoa já é predestinado ao céu ou ao inferno. Se ele foi selecionado para o céu, ele está salvo. Se não, ele já está condenado. Não adianta ele fazer nada. Não é essa doutrina que nós estamos ensinando aqui, tá bom, gente? Embora tenha essa linha de corrente teológica. Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de salvação, no sentido bíblico. Embora cada um de vocês e eu também tivemos a nossa experiência de salvação individual. É algo que você tem e que ela sobressai qualquer coisa. É sobrenatural. Não se explica com palavras, né? Mas vamos tentar analisar aqui o que acontece quando aceitamos a Jesus. Lembra que eu falei na aula passada? O aceitar Jesus não significa só ir à frente e falar, levantar as mãos e falar, eu aceito Jesus. Isso pode até ser o primeiro passo, mas não é só isso. Por exemplo, ontem eu vi um testemunho de um presbítero que foi diversas vezes na frente aceitar Jesus. Diversas vezes. Até que um dia, de fato, aquele sim dele foi verdadeiro e ele mudou de uma vez por todas. Mais de 17 anos longe da bebida, das drogas, da prostituição.
porque de fato Jesus entrou na vida dele de verdade. Porque se aceitar a Cristo, na realidade, quem aceita a gente é Cristo, né? Porque Jesus falou assim: todos aqueles que vierem até mim, eu de maneira nenhuma lançarei fora. Agora vamos lá, Gálatas, vamos ver aqui devagarinho. Isso, Gálatas, um versículo muito conhecido. Tem até uma música muito bonita do Fernandinho. Eu não vou cantar aqui porque eu não sei cantar. Tem algum cantor aí, não? Tem sim ou não? Tem ou não? Não. Tem uma música muito bonita do Fernandinho que fala assim: já estou crucificado com Cristo, né? Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E vai cantando, é muito bonita essa música, é uma das minhas preferidas. Mas Paulo escreve a Gálatas, que quando fala assim, eu estou crucificado com Cristo, o que ele está dizendo? Eu morri com Cristo, o velho homem morreu. E em alguns outros textos, também trata no livro de Romanos, que nós somos crucificados com Cristo, nós somos sepultados com Cristo e nascemos de novo, da água e do Espírito, para um dia habitar com Cristo na vida eterna. Amém? Amém. Da experiência de salvação, que agora a gente já tem aquelas marcas de Cristo, agora sim a gente segue os passos de Cristo. O próprio apóstolo Paulo fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, podem me imitar, pode seguir a mim. Vocês seguindo a mim, estão seguindo os passos de Cristo. E isso é muito forte, não é verdade, gente? É, eu e você, né? A gente poder falar assim, não, pode seguir eu, porque eu sou modelo, sou referência, eu sou vitrine. Pode olhar para mim que eu estou seguindo o passo de Cristo. Isso é o que nós devemos refletir em nossa vida todos os dias. Nós vamos aprender também mais um pouco sobre essa questão da doutrina de salvação, sobre essa questão de representar Cristo aqui na Terra. Romanos capítulo 6, versículo 4. Já falei, nós somos sepultados com Ele. Vou usar um pouquinho aqui da linguagem. Vocês já ouviram falar da maçonaria? Sim ou não? Já ouviram falar? Sim ou não? Sim, Ninguém? Eu não sou maçom, não, tá, gente? Eu estou explicando aqui, daqui não vai pensar que eu sou maçom. Não. Eu já ouvi, eu já li muitas coisas. Tem um ritual lá que você coloca um caixão e, e você deita nesse caixão. Mas não estou falando de, de feitiçaria. Estou falando do simbolismo que eles falam que é, na linguagem poética deles. Que depois você sai desse caixão, representando que você ressuscitou, que você agora é um novo homem. Segue os princípios deles. Se a gente for ver, é isso que Paulo está falando. Nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, fomos sepultados com Ele, e quando a gente desce as águas, a gente levanta a gente daquela água que a gente foi, o batismo por imersão, ele levanta a gente naquele momento, é um símbolo de uma nova vida. E aí, aquilo que Paulo falou, 1 Coríntios capítulo 5, 17, que as coisas velhas passaram, então esqueça o seu passado. Se você se arrependeu verdadeiramente, não carregue mais mágoas do passado. Não carregue mais peso do passado. Ah, mas igual nós falamos na aula passada, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Romanos 8 fala assim, portanto, não há mais condenação, versículo 1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi sepultou, morreu aquele velho homem. E as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Quem pode concluir? No, Novo. Você agora anda em novidade de vida. Tem que guardar isso. Isso é a doutrina da salvação.
Outra coisa que Efésios nos traz, no capítulo 2, no versículo 5, nós fomos vivificados com Cristo. Esse versículo eu vou até pegar. Mesmo vou pegar ele aqui, ó. Efésios, capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, né, aqui dizendo, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, tem até um parênteses aqui na minha Bíblia, sois salvos. Favor não merecido. Então, nós fomos vivificados com Cristo. A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Não é dom de vós, mas vem de Deus. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante, versículo 7. Para mostrar-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, você foi crucificado com Cristo, foi sepultado com Cristo e foi vivificado com Cristo e ressuscitado também. Romanos capítulo 8, versículo 17. Glorificados com Cristo. Essa parte o processo da glorificação é no final, né? Sim, é no final, mas já nos garante isso, essa glorificação. Guardem isso, processo de plano de salvação. Talvez eu vou pedir um trabalho para vocês escreverem. Já me deu a ideia aqui, já veio aqui lá, como é que é? O manto desceu, né? Fala assim, bom pentecostal, né? Desceu aqui o manto aqui, revelação, e eu já decidi o plano, o trabalho de vocês agora. O trabalho de vocês vai ser escrever o processo de salvação. Escrever. Como se dá esse processo. Lógico que eu vou dar pista para vocês, né? Escrever um pouquinho sobre cada um, para frisar isso para vocês ao estudarem, ao lerem sobre o assunto. Vocês vão escrever um pouco sobre o processo de salvação e fazer uma conclusão final nesse trabalho, tá bom? Tá vendo? E lá do alto. Ninguém falou amém. Amém? Vocês vão falar sobre a justificação, regeneração, santificação e glorificação. Esse vai ser o trabalho de vocês. Uma conclusão. Vamos Mas lá. é da gente ¿Puede mesmo, repetir, pode por tirar favor? do livro. Não, pode tirar do livro, entendeu? Aí vocês, é assim, vocês vão, é assim, eu queria muito que vocês apresentassem o trabalho, é meu sonho. Quando eu dava, eu queria muito que você falasse, olha, pastor, hoje eu vou apresentar o meu trabalho. Pegasse aí, colocasse seu rostinho na tela e desse a sua aula. Por enquanto, só um aluno que fez isso, né? Eu queria muito que vocês fizessem isso. Eu dou liberdade para vocês no trabalho para você ter essa oportunidade. A partir do dia tal, quem tiver trabalho preparado pode já apresentar o Mas trabalho. aí, nesse caso, a gente pode escrever e depois ler, assim, Sim, falando? eu gosto muito assim, ó. Você pode copiar da internet, você pode copiar do livro, você pode copiar de tudo. Mas é legal fazer a gente faz assim, o Ctrl C e Ctrl o que mesmo que a gente faz? Ctrl V, não é isso? É, Eu gosto do Ctrl C. Você guarda, você pode, para mim, você pode copiar de qualquer lugar, desde que tenha a fonte fidedigna, né? Vamos dizer assim. Depois é importante você saber falar o que que é a justificação, o que que é a regeneração, o que que é o processo de santificação, o que que é glorificação. É legal você saber falar isso.
e ensinar para as pessoas. Mas eu vou dar mais dica para vocês do trabalho, pode ficar tranquilo. Vou deixar vocês no escuro, não, tá bom? Agora um assunto bastante polêmico. A gente vai tentar, não vai estender muito esse assunto hoje, até para não ficar cansativo, né? Porque, igual eu falo para vocês, eu gosto de dar uma aula de uma teologia prática. Eu vou lendo os assuntos, lendo os textos sagrados e comentando junto com vocês. Esse é um assunto bastante complicado, porque fala de predestinação. E a gente vai entender pelo menos um pouquinho dessa predestinação hoje e vai deixar o restante para a próxima aula. A gente não vai estender muito, porque são bastante assuntos. Vocês concordam comigo que é bastante, sim ou não? É, sim. Bastante Esse assunto. Aí, principalmente. Esse é é, bem. isso. E depois a gente a gente não consegue assimilar mais, vai indo, diz que é comprovado, vamos supor, eu quero passar 100% para vocês. Aí eu consigo passar só 70. Vocês quase conseguem pegar 40. Quem consegue, diz que quem anota lá, igual o irmão lá, fala espanhol lá, né? Bonita, que anota, ele grava mais ainda. Grava mais ainda. Então tem uma pesquisa sobre isso. Vamos lá. Predestinação em Cristo. Todos são predestinados para a salvação. Isso é muito polêmico. Você concorda? Sim ou não? Pega a Sim. doutrina do calvinismo, por exemplo, né? Por exemplo, quem prega o calvinismo hoje no Brasil, vocês sabem? Qual é a igreja que prega? Geralmente, as igrejas presbiterianas, tradicional ou históricas. Sim? Por exemplo, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Na nossa confissão de fé renovada, não tem a doutrina da predestinação para o céu ou para o inferno. Mas, no entanto, em seminários da nossa denominação, alguns teólogos acreditam na doutrina da predestinação no sentido de ser salvo e ser condenado. Vamos ver, isso aqui está na apostila, tá, gente? O que está escrito na apostila? Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Isaías, nós vamos pegar texto da Sagrada Escritura. Isaías, capítulo 55, isso? Isaías, vamos pegar que não são todos os versículos, a gente sabe de cor, né? 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui no sentido do livro de Isaías, o Isaías é um livro profético, certo? O próprio capítulo do livro de Isaías ele é dividido em duas partes, uma histórica e uma apocalíptica. Por exemplo, a partir do capítulo 53, ele vai apresentar o servo sofredor, que representa a Cristo, né? Nas tuas pisaduras fomos curados. E aí era tido como um ferido de Deus, castigado por Deus. Então, daí para frente do capítulo 50, acho que do capítulo 40, se não me falha a memória, vem trazendo uma alusão à visão apocalíptica. Então, aqui é um convite à salvação. Igual Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou fadigados, em algumas versões, e eu vos aliviarei. Outra coisa sobre a doutrina da predestinação: Jesus morreu por todos. Aí, gente, o que acontece? Dentro desses textos da Sagrada Escritura,
São vários. Ele vai trazer assim, ó, porque alguns da doutrina da predestinação falam, não, Cristo não morreu por todos. E ele vai achar alguns textos na Sagrada Escritura que vão aparentemente demonstrar isso. Vamos ler, por exemplo, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui Romanos 14:9. Patrícia vai pegar 2 Coríntios 5:14 e 15. A Silvana vai pegar. Silvana, tá aí, Silvana? Sim ou não? Acho que não. Quem Sim, mais tá aí? pastor. Tô sim. Tá, Silvana vai pegar aí Romanos A minha 5. internet, Tá ruim? minha internet tá cortando, tá Tá, meio então ruim. o irmão aí lê para nós. Como é que é o nome do irmão? Esqueci o nome agora. Tava falando comigo há pouco tempo. Fugiu da memória aqui. Héctor, Hector. Isso, Hector. Você vai isso. pegar Romanos 5:8 aí, ó. Ok. 5, beleza? Pegou aí, Patrícia? Sim. 2 Vamos lá, Coríntios peraí. 5, 14. Vamos devagar aqui, ó. Cada um vai pegar o seu. Primeiro que a gente pegar, a gente já ganha tempo aqui. Vou pegar o meu aqui também. Romanos. O meu é Romanos 14:9. Vamos lá. Primeiro, Patrícia. 2 Coríntios 5:14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Olha só. Então, o texto de Coríntios está brincando que ele não morreu só por alguns, mas morreu por todos. Certo? Sim ou não? Morreu por todos. É isso que a gente entende aí. Hector, Romanos 5:8. O Romanos 5:8. Mas Dios prueba nuestro amor para conosco, en que Cristo murió por nós, sendo nós ainda pecadores. Morreu por nós, não foi morreu por mim só, ou pelo Hector, ou pela Patrícia, mas, ou por alguns. Morreu por nós. Dá uma passadinha aí, Hector. Vai para o capítulo 8:34. Está pertinho. Momento, pastor, estoy indo. Claro. 8:34. Isso. Show? Estoy leyendo, pastor. Romanos 8:34. ¿Quién es que condena? Pues es Cristo quien murió, o antes quien resucitó de entre los muertos, o cual está a derecha de Dios y o que también intercede por nos. Olha aí que tremendo. Morreu, ressuscitou, está à direita e intercede por nós. Agora, Romanos 14:9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, ou seja, morreu e ressuscitou. Todos esses versículos estão falando disso. Para ser Senhor, tanto dos mortos como também dos vivos. Por que fala dos mortos? Porque a salvação também vai chegar àqueles que morreram antes de Cristo. É difícil de entender isso, mas é possível. Aqueles que praticaram atos bons, claro, né? Vamos ver aqui, ó. Deus predestinou Jesus para ser o quê? O meio de salvação. Todos que creem nele estão pelo seu, olha, todos que creem nele estão pelos seus méritos beneficiados com a eterna salvação. Efésios 1:11, primeira carta de Pedro 1:20. Aqui entra uma questão assim: todo aquele que for batizado, crer e for batizado será salvo.
Aí aqui gera muita pergunta. Pastor, mas o crente pode perder a salvação? A gente pode até deixar para a questão da próxima aula. Mas já adianto para vocês. Será que essa pessoa que está andando no pecado realmente foi salva? Será? Será que ela... Porque acontece, se for lá, foi você ler na sua casa, Hebreus 6, 30 e pouco, se eu não me engano, 33. O que de fato faz com que o homem rompa definitivamente com Deus é apostar-te da fé, é blasfemar contra o Espírito Santo e é você negar a Cristo definitivamente. É abandonar. Então é possível sim uma pessoa que teve uma experiência com Deus e que ela apostou da fé, abandonou a Cristo definitivamente. Então, na nossa visão, a gente fala que, para você entender a nossa assembleano, presbiteriana renovada e os pentecostais e neopentecostais acreditam claramente, a gente fala a doutrina de Armínio, mas não é doutrina de Armínio, não é, ele fala só da Bíblia. É que a pessoa pode perder a salvação, deliberadamente desistir, não querer mais, renunciar. É possível. É uma coisa que a gente, pelo menos eu, questiono bastante, Sim, sobre se o amor de Cristo nos constrange, por que que tem pessoas que ainda resistem, que constrange, que é algo que é inefável e que nem incomoda a pessoa, porque todos temos noção do que é certo e que é errado, e ainda assim as pessoas optam pelo errado, não é? sim, olha só, essa é uma parte assim, bastante assim, delicada. Vamos dar um exemplo. Por que que o amor de Cristo nos constrange? Porque por mais que a gente olhe para a cruz, a gente entende que Cristo foi entregue para nós, ainda assim a gente comete pecado. Aí por que constrange? Porque a gente não vive no pecado, o Espírito de Deus faz com que a gente se arrependa e a gente volta para Deus. Agora, existe pessoas deliberadamente que olham para Cristo, mas não entendem que precisam seguir a Cristo. Aí vai tempo e momento. Tem pessoas que às vezes reconhecem no final da vida, no leito de morte, depois de uma enfermidade, ou depois de uma dor profunda da alma, ou em algum momento elas aceitam a Cristo como Senhor e Salvador. É uma parte muito delicada. Então, a nossa aula já está acabando, Patrícia. Mas qual o verdadeiro sentido do ensinamento da predestinação? Aí a gente não vai avançar muito porque vai acabar que não vai dar para a gente concluir a aula. Mas a palavra predestinação, ela vem do grego, certo? E que significa é, proorizo, e aparece 6 vezes no Novo Testamento. Aí por que que fala de predestinação? Uma vez é traduzida por, o que está escrito? Ordenou antes. Ordenou antes. Depois a gente vai ler esse texto. Outra por anteriormente, determinada. E Atos 4:28. E 4 vezes por predestinar. Nesses textos sagrados. A palavra predestinar significa destinar por antecipação. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz,
ele predestinou pessoas à salvação. Só que pessoas relutam em se entregar a Cristo. A Bíblia fala, eu não me recordo o texto de cor, mas é Coríntios, capítulo 4 ou capítulo 3, não sei se é, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandecesse a luz do Evangelho. Então, o príncipe das trevas. Vejamos que, segundo a Bíblia, é determinado por antecipação a predestinação. Daí a gente vai ver, Deus predestinou, não é só esse um só, por antecipação, o plano da nossa salvação. Isto é, o meio pelo qual devemos ser salvos. Em Efésios 1:5 está escrito: nos predestinou para filhos de adoção, que eu falei na aula passada, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade. Vemos aqui que Jesus, antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, nos predestinou por Jesus, isto é, Jesus foi, desde a eternidade, dado como o sacrifício pela expiação de nossos pecados, ou seja, antes mesmo da fundação do mundo. Esse aqui é uma tarefinha para vocês lerem, tá? Tarefinha para casa, vocês vão ler Apocalipse 1:8. Por isso, a Bíblia diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Esse versículo é muito forte. Eu quero que vocês leiam, depois vocês comentem comigo na próxima aula. E que Cristo, como um cordeiro, ou seja, imaculado e incontaminado, ou seja, sem mancha, foi conhecido antes da fundação do mundo. Daí a gente vai ler na próxima aula João 10, 9. Eu não vou ler aqui para não atrapalhar, mas só falta esse, vamos ler. Se acabar, vocês. Tchau para vocês. Vamos lá, ó. Eu sou a porta, né? Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. A gente vai comentar sobre essa porta na próxima aula. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos parar aqui, senão depois não dá para a gente continuar. Mas o que que a gente estudou hoje, na aula de hoje? Nós estudamos sobre o simbolismo da cruz de Cristo, comparando no romanismo, trazendo que a cruz se tornou não mais um objeto de vergonha, de dor, de sofrimento, mas de vitória para os cristãos. Trouxemos também do significado verdadeiro da salvação em Cristo Jesus e um pouco da predestinação. Esse assunto é longo e extenso, nós só demos a introdução nessa aula de hoje. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar? Não, Sim ou não? não. Podemos encerrar. Hector, você pode fazer uma oração para nos abençoar e encerrar e nos dar uma boa semana de aula, de trabalho, e para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que vão estudar? Sí, sí. Por favor. Dios Pai do céu, obrigado por este dia especial, Senhor. Obrigado pela hora maravilhosa, Senhor. Ajuda, Senhor, também, Senhor, a que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, cada um dos conceitos, Senhor, e que nos dê sabedoria para entender e poder, Senhor, ter uma boa doutrina e poder ensinar os outros, Senhor. Ajuda-nos em nossos trabalhos, Senhor, em nossas famílias, Senhor, em todas as atividades que façamos, Senhor. Que seja uma semana abençoada e que possamos, Senhor, sempre estar em Ti e pedir sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe para vocês, meus queridos, e uma ótima semana. Forte abraço. Hum. Um abraço. Qualquer coisa pode me mandar mensagem no privado, estou à disposição. Marca o meu número lá e manda um oi para mim, tá bom? Um abraço. Hum.